do norte da África, um império esquecido, mas que se prolongou até ao tempo do Marquês de Pombal, quando abandonamos finalmente a última praça, que foi a de Mazagão. Nessa altura, os habitantes civis de Mazagão e os militares também vieram retornados para Portugal. Tão maltratada pelos saudosos do despotismo, teve uma grande virtude. Permitiu a portugueses e africanos a exprimirem-se livremente com aquilo que pensam, sem subserviências, sem opressões, sem receios, numa liberdade total, num entendimento perfeito entre homens. Já tinha havido o famoso caso da Índia, em que, sem quaisquer meios, sem quaisquer recursos possíveis, o general Vassal e Silva, comandante e último governador da Índia, se vê na contingência de ter que se render porque não teve qualquer apoio por parte do governo central. Portuguesa. E o aparecimento consequente de 5 países progressistas em África alterou necessariamente a correlação de forças ao nível africano e, mais significativamente ainda, a correlação de forças ao nível da África Austral. É interessante notar que essa alteração de correlação de forças se insere num conjunto de acontecimentos que em 1975 marcam uma variação, um ponto de inflexão histórico. Esses acontecimentos, além, portanto, dessa alteração de correlação de forças, são a expulsão das tropas americanas do Vietnã, o reconhecimento por parte dos Estados Unidos da sua paridade nuclear estratégica com a União Soviética e, tendo como remate, a Conferência de Helsínquia. Isto além de outros acontecimentos que também se podem inserir dentro desse contexto, tal como a mudança de regime na Etiópia. 1975 passa, por conseguinte, a constituir um marco, um ponto de inflexão, que, quanto a mim, torna irreversível a entrada em refluxo do Império Anglo-Saxónico. E os acontecimentos que se têm produzido a nível mundial desde então não teriam sido possíveis sem essa inflexão e, por conseguinte, enfim, a tendência cada vez maior e mais vincada dos povos dominados para obterem a sua liberdade e independência é cada vez mais determinante a entrada em refluxo do Império que há pouco apontei. A colonização portuguesa insere-se num movimento muito mais amplo que vinha a desenrolar-se a plano mundial desde a Conferência de Bandung em 1956 e que vem a ter o seu ponto culminante em 1974, em junho, quando nós aqui em Portugal estávamos profundamente empenhados no nosso processo interno de transformação de regime e de estruturas. O que é que acontece? Acontece que todas as nações pertencentes à Organização das Nações Unidas elaboram uma declaração e votam uma resolução sobre a criação das condições para uma nova ordem económica internacional. Isto significava que os países que até então se dividiam em metrópoles e países colonizados passavam a ter todos os mesmos direitos, não só no aspecto político e administrativo, que esse já estava assegurado, mas também no aspecto económico. E então hoje, que mais tarde foi possível começar uma série de negociações entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, a partir das quais nós vamos assistir a numerosas transformações no mundo de hoje. Essa declaração e essa resolução das Nações Unidas, por assim dizer, permite ou vai permitir uma nova reorganização do mundo. E é por isso que os países deixam de se dividir, então, entre aqueles que, de algum modo, tiram o benefício do trabalho e das matérias-primas dos outros e aqueles que fornecem a uma pequena minoria de países os grandes recursos de que dispõem.
É claro que, neste momento, essa resolução e declaração não são senão intenções de fundo aos quais constantemente nos referimos em termos internacionais. Estão longe de ter ainda uma concretização. São uma tarefa, hoje, em que há já centenas de reuniões sobre este tema, milhares de obras escritas sobre esta questão, são um grande referencial a partir do qual nós poderemos, talvez, no século XXI, ter um planeta verdadeiramente solidário, em que os países do Norte e os países do Sul, industrializados e em vias de industrialização, as antigas metrópoles e antigas colónias, afinal, sejam todos Estados soberanos, com igualdade de dignidade, não só no aspecto político e administrativo, mas também no aspecto económico e no aspecto cultural. Teremos então uma convivência de muitas famílias pelo mundo fora, famílias de povos com a sua cultura, a sua história, a sua tradição, entrando numa troca amigável de bens, de serviços e de ideais. E nessa troca está, penso, a grande solidariedade para que aponta o movimento de descolonização. É esse o horizonte último e é de acordo com esse horizonte que nós podemos julgar a história em que temos estado envolvidos e também a nossa própria descolonização. Empregam-se dois tipos de argumentos para justificar a soberania que exercemos em África durante 5 séculos. A civilização que levamos aos povos africanos e os direitos adquiridos com base nos descobrimentos. Também os romanos nos traziam uma cultura superior e uma técnica avançada e Viriato, ao combatê-los, teve direito a ser considerado o nosso primeiro herói nacional. Os povos colonizados reconheceram em nós uma superioridade, a das armas. Não devemos nós admitir que se tenham revoltado e lutado pela sua independência, invocando a pátria, aquilo que de mais sagrado nós temos a defender. Para interpretar a descolonização portuguesa é preciso ter do fenómeno uma perspectiva histórica. Faltando-nos esta, por estarmos ainda dentro do acontecimento e não termos a distanciação que permita focar corretamente este período da vida nacional, não será possível a ninguém ter uma opinião imparcial, serena e objetiva, mas apenas dar uma perspectiva política. Já em 1550, após graves desaires no Império do Oriente, cronistas como Sá de Miranda e Diogo de Teive foram da opinião que não poderíamos manter por muito tempo o esforço de guerra necessário à conservação de explorações económicas tão distantes de Portugal. Também, a partir de 1961, quando os movimentos de libertação começaram a luta armada pela independência, a manutenção em África de enormes contingentes militares passou a absorver uma parte excessiva dos recursos nacionais, entravando o nosso desenvolvimento.
deixaram no cais a carga de fantasmas em que vinha com